E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não se dê te dar que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve-se grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E disseram-lhe um grande temor, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa passagem que eu quero meditar com os irmãos, e olhando esse texto, a gente pode tirar muitas lições, porque esse texto aqui é o nosso cotidiano, é a nossa vida diária. E eu quero mostrar aqui para os irmãos, naquele dia, como diz o texto iniciando, todos nós temos aquele dia que traz uma angústia no coração. E porque eu estou lendo esse texto, eu falei para os irmãos que minha filha dela um carro, e ela trabalha com núcleo, com crianças. Ela ama trabalhar com crianças, e ela trabalha com esse núcleo. E eu saí da igreja aqui, já tinha chegado em casa, e ela pegou e ligou: Meu pai, aconteceu um acidente aqui. E eu falei: Como é que você está? Está tudo bem? Não machucou ninguém, está tudo tranquilo, só vem aqui. Aí eu peguei, fui depressa lá da mãe dela, chegou lá no local do acidente, o carro que tinha dado dela arrebentou todo. Uma criança do núcleo entrou dentro do carro e bateu no negócio lá. O carro é automático, e o carro desceu e bateu na traseira do marrom. Mas não machucou ninguém. Eu falei: Minha filha, pode ficar tranquilo. Peguei o carro, pus no reboque e levamos o carro. Aí o senhor que era responsável da criança, ele não quis de forma nenhuma assumir prejuízo, e ele tinha pedido para minha filha levar o filho dele. Ela abriu o carro e foi conferir a porta do núcleo se já tinha sido fechada. É o que eu estou dizendo para os irmãos. E naquele dia, é nesse dia que você olha e fala assim: Senhor, o Senhor não me deu isso para acontecer dessa forma. E eu levei o carro para autorizar, e a minha menina não tinha feito o seguro do carro. Tinha 3 meses que ela estava com o carro, estava no nome da mulher que era proprietária do carro, e o seguro do carro era automático, mas o homem, o senhor Fernando, tinha já cancelado antes de nós fazermos já a transferência. Então, e o prejuízo do carro? Só a funilaria, lanternagem, pintura, ficava em média de 30 e poucos mil reais. O carro vale 45 mil, fora mecânico. Ou seja, totalmente perdido, né? Você olhando assim, perdeu tudo. Aí o rapaz da oficina, minha menina falou assim: Pai, vamos vender esse carro para sucar? E o carro todo na frente, todo danificado. Aí Deus falou comigo assim: Meu coração, não, fica tranquilo, aquieta. E o carro ficou lá na oficina autorizada, ficou lá 8 meses. E eu fui lá dentro da oficina e falei para o rapaz: Deixa eu ir na oficina lá dentro. Aí entrei na oficina Master de carro, uma excelente oficina, e já tinha feito os outros serviços para mim. É uma das melhores e maiores oficinas de lanternagem e pintura aqui. Não é propaganda, não. Mas aí, nós não pensamos que é propaganda. Mas eu estou querendo dizer que o irmão é isso aqui, ó. É viver isso aqui, ó. E naquele dia, os discípulos também estavam passando uma situação que, se eles não tivessem feito a forma que eu vou passar para os irmãos aqui, que os irmãos conhecem o texto,
Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é o dia que nós não entendemos por que vem esse dia. E como que nós temos, como o pastor tem batido uma tecla muito aqui, a última palavra que eu ministrei aqui foi sobre cristão na prática. E até fiz umas 50 cópias e distribuí para os irmãos aí. Porque nós vivemos o cristão na prática, no dia a dia. Porque nós temos cristão aqui dentro da igreja, é muito bom. É uma maravilha. Pegamos aí, todo mundo fica bonitinho, coloca o seu terno, pega a sua Bíblia e vem para a casa de Deus. Mas no dia a dia é que nós sabemos realmente se essa palavra fala conosco, mexe conosco de verdade. Irmãos, ser cristão é no momento das adversidades você saber que existe um Deus. Eu lembrei daquele dia que meu filho havia nascido, no dia 1º de janeiro de 93. 2 médicos chegaram até mim e falaram assim: é o senhor que é o pai? Sim, sou eu. Faça favor. O seu filho, ele não tem como sobreviver. Os 2 médicos falaram para mim. Não tem como. O outro falou também, não, é porque nós estamos estudados nesta área, seu filho é prematuro e não tem como sobreviver. A Claudinha também sabe muito bem, conhece na área dessa. Uma criança prematura, o peso, ele cabia na palma das minhas mãos. Eu entrei lá dentro. Assim que eles saíram, eu entrei no local que estava lá a estufa, meu filho lá dentro, enfiei a mão dentro das buraquinhos da estufa. E quando a enfermeira chegou, falou: moço, está doido? Eu falei: não pode colocar a mão que contamina. Eu falei: não, meta comigo que já morreu, não tem condições mais não, ele vai morrer. Eu agora estou só ministrando aqui, porque eu estou crendo em Deus que dá vida. Aleluia! Meu menino está com 29 anos de idade, está maior do que eu. Este Deus, esse dia que os discípulos estavam enfrentando, que muitas das vezes nós não compreendemos, nós não trazemos para a nossa vida e não praticamos isso dentro de nós, e vivemos, como diz aqui nesse público hoje aqui, uma religiosidade vazia, mesquinha, medíocre, raso, porque nós não conhecemos, que o pastor acabou pronto de pregar aqui, não conhecemos a palavra, não tem como nós praticar a palavra, porque se nós andarmos na luz, com Ele na luz estamos, comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa luz desse evangelho transforma. Se eu fosse falar para vocês aqui, irmãos, como que estava a minha casa, hoje não tem nenhuma aqui, ó. É bom depois vocês perguntarem para eles. Eu converti, eu aceitei Jesus, já nasci no lar evangélico, mas a gente foi para esse mundo aí para jogar bola. Inclusive eu nunca envolvi com droga, eu nunca envolvi com nada. Simplesmente eu queria ser um jogador de futebol, era meu sonho. E aí quando veio esse sonho, a minha mãe e meu pai interrompeu, porque chegaram as pessoas, levaram os documentos e falaram assim: ó, seu filho vai ficar por nossa conta, vocês não precisam gastar nada com ele, nós vamos levar ele e ele vai fazer parte do clube e tal. Aí minha mãe e meu pai chegou e colocou o documento lá no armário, aqueles armários azul que tinha, de vidro, né? Itatiaia. Todos aqui, dessa época, todo mundo aqui é dessa época. Hoje não, hoje é diferente, hoje é planejado e tal. Aí logo após 3 meses depois eu entro nessa igreja aqui, lá no mundão, tranquilo. Aí o Senhor vem e me resgata. Eu venho até aqui à frente.
Naquele dia tinha um pregador que era do Rio de Janeiro, era o capitão da polícia militar. E aí eu cheguei aqui, estava com o filho da irmã Rita, o Roberto. E aí eu peguei e falei com aquele moço assim: moço, eu fui lá na frente e eu queria receber uma oração. E o Senhor falou que eu tinha voltado para Jesus. E aquele moço me olhou e falou com o Beto assim, filho da irmã Rita: quanto a você, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode sair. Aí eu falei: meu Deus. Aí falei: meu Deus, será que esse homem? E falou aquela palavra forte no meu coração. Depois de 3 meses, porque, irmãos, eu tinha uma vontade de ir para o quartel, que eu queria ser um jogador de futebol. Falei: lá no 2º maior regimento do mundo, os Dragões da Independência, tem o esporte, tem os atletas do regimento, eu vou ser. Lá em você, eu estava feliz, estava faltando 3 meses para mim para Brasília, servir no 2º maior regimento do mundo, ser um guarda presidencial. E eu fui, queridos. Saíram daqui, na época, 7 ou 12 especiais, foram dos Dragões da Independência. Chegou lá, todo mundo em forma, mais de 20 mil soldados em forma, passando em revista. O comandante do regimento parou diante de mim e falou assim: ó, você vai ser o atleta do regimento. Porque eu praticava muito esporte, era corredor da Mana de 100 metros. Mais de 20 mil soldados, queridos. E ele chegou na minha frente: você vai ser o atleta do regimento. Tomei posição de sentido. Falei: não, senhor, não vai ser preso. Aí o senhor falou: pode deixar. Você estando aqui, solto, e estando lá dentro preso, é a mesma coisa. Você não está em casa. Meu coração veio aqui naquela hora: fique calmo, fique tranquilo. Aí eu fiquei todo trêmulo, preocupado. Como é que seria essa prisão? Como é que seria essa perseguição? Logo no primeiro dia. Por que não foi nos dias para frente? Aí eu comecei, queridos. Logo após sair, os soldados todos pediu para mim ficar ali. Eu fiquei. E ele falou assim: por que você não vai ser uma atleta do regimento? E eu falei: há 3 meses atrás era meu sonho, mas Jesus me encontrou. E como era feito o ensinamento aqui, irmãos, o ensinamento era rigoroso. Hoje não, hoje pode tudo. Eu não estou achando, eu estou vendo isso aqui, irmão. Que dificuldade que o povo está tendo para servir a Deus. Hoje pode tudo. Hoje pode jogar bola, hoje pode andar de short, hoje pode pôr não sei o quê, hoje pode fazer assim, pode fazer assim. Não podia nada não, irmão. Com 3 meses que eu estava em Brasília, pregando nas igrejas lá, eu fui convidado para ser presbítero lá. Eu nem era nem casado, era um jovem. Hoje pode tudo. E o povo está achando dificuldade ainda. Está achando barreira ainda para servir a Deus. Tem igreja aceitando pessoas de tudo quanto é forma. O evangelho hoje ficou light. E aí o que aconteceu? Aquele comandante falou para mim: você vai ficar à parte, faz o exercício que você quiser. Todos os momentos que estiver fazendo o DAF, você faz a parte do seu exercício. E eu não sabia o que aquele homem era não, nem imaginava. Pastor da Igreja Assembleia de Deus. Sabe o que aconteceu? Enquanto todo mundo estava pegando serviço, eu ia lá na guarita, me tirava de lá, punha dentro do carro e levava para pregar nas igrejas. Todo dia, na hora depois do almoço, meio-dia, quem pregava na fanfarra era eu. 3 meses de frente, nem sabia o que eu falava com eles não. Eu não sei por que eles falavam, comandante, coronel, capitão, cheio de visa. Eu não sei, sinceridade. Todo dia, meio-dia, eu estava na fanfarra falando para os oficiais. E, queridos, esse dia é que eu estou dizendo para vocês que Deus
Ele traz para nossos corações a verdadeira palavra. E esse carro, como estava total perdido, eu fui lá dentro, coloquei as mãos e falei: Senhor, o Senhor me falou que esse carro não vai acontecer isso. Faz só o que eu estou te mandando. Chamei o rapaz da oficina e falei: Felipe, por favor. Pois não, senhor. Felipe, você vai fazer o seguinte: eu vou trazer as peças aqui. Eu vou trazer as peças aqui para você. Mas, senhor Alex, não tem como, essas peças não tem como. Eu falei: não, você vai fazer o seu serviço. E eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Mas não tem como, esse carro não tem condições. Felipe, Deus falou comigo que tem, faz a sua parte. Eu vou fazer a minha e Deus vai fazer a dele. Entreguei para ele. Tudo que Deus falava comigo, irmãos, eu comprava e mandava para ele. Nem sabia não. Ele mandou para mim a lista dele. Deus mandou a lista dele. Pois o carro está perfeito. Perfeito. Ele disse para mim: Senhor Alex, ora por nós. Nós precisamos de oração. O Senhor é o quê? Aí eu falei: sou crente em Jesus Cristo. Ele falou: tem alguma coisa diferente? Ora por nós. Queridos, é porque nós sabemos que esse dia que o inimigo tenta trazer em nossos corações angústia, tristeza. Talvez você tenha passado momentos de tribulação, que você tenha pensado assim: eu não vou conseguir sair daqui. Os discípulos nesse momento aqui, queridos, eles acharam que não ia conseguir sair. Chegou lá no quartel, sabe o que aconteceu? Os meus amigos, que eram todos crentes, todos desviaram, todos. Sabe o que eles falavam para mim? Não tem condições, Alex, de ser crente aqui não. Vamos lá para os lugares lá que tem ali o pessoal diverte lá, que é chamado, muitos conhecem lá em Brasília, o CONIC, onde há prostituição. E eu falei: eu não posso. Eu tenho Jesus. Eu encontrei com Jesus. Eu não abro mão desse Jesus. Você não vai conseguir. Fulano não conseguiu. Ciclano não conseguiu. Mas eu estou com Jesus e não abro mão. Amém. Essa palavra, queridas, tem que fazer parte da nossa vida. E ali passando grandes tribulações, tempestades que vinham também. Eu pegava o violão e ia para dentro do armário, porque o armário era grande, como se fosse um guarda-roupa assim, muito grande. A gente colocava as roupas, os pertences, sentava lá até pouco dia. Agora eu estive lá, levei minha esposa, filmei lá dentro. Os comandantes, minha esposa viu como que foi a recepção. E aí eu falei com o comandante assim: só me desculpa, mas eu tenho que falar com o senhor uma coisa. Eu falei: pois não, senhor, isso aqui mudou demais. Acabaram com o quartel. Tudo vocês pensaram tem lá dentro, uma madeira. E eu vi ali, queridos, Deus naquele lugar, nas forças armadas. Deus estava ali operando. Tinha homens de Deus ali, pessoas ali que tinham vidas entregues nas mãos de Deus. Eu ia nas igrejas, a maioria dos oficiais, comandantes. Hoje as pessoas estão lá todas perdidas, porque não tem a luz da palavra. Vem a tempestade, eles não sabem para onde ir. Mas os discípulos fizeram uma coisa certa, diante de tantos barquinhos que estavam ali, queridos. O texto fala que teve ali o barco que foi escolhido. Talvez você está pensando assim: mas por que está acontecendo isso comigo? Por que está sobrevivendo essa tempestade? Tinha vários barquinhos ali, mas foi escolhido um barquinho. O texto fala que foi escolhido um barquinho. Talvez você pense assim: mas por que tem que ser comigo? Por que tem que ser meu barco? Por que tem que ser minha casa? Mas Deus escolheu. Não importa a tempestade que está sobrevindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. O mais importante é que Ele está no controle de tudo. O mais importante é que a sua vida está nas mãos dEle.
E os discípulos fizeram certo, convidaram Jesus para estar com eles. Aleluia! Coisa triste é quando nós fazemos qualquer coisa que não convidamos Jesus. Tem momentos nas nossas vidas que as pessoas não estão convidando Jesus, sabe por quê? Está com vergonha. Está com vergonha. Tem festa de crente que eu tenho participado, irmãos, que tem bebidas alcoólicas. Ah, não é nada não, irmãos, não tem importância não. Tem sim. Mas por quê? Jesus não faz presente nessa festa não. Ah, mas porque eu tenho um fulano, o ciclano que é meu amigo. Meus queridos, pelo amor de Deus, nós temos que ter uma vida que Jesus tenha uma liberdade de entrar dentro da nossa casa, dos nossos negócios e fazer parte. Os discípulos chamaram Jesus para estar no barco deles, porque sabiam que necessitava de Jesus. E nós estamos vivendo uma vida hoje, queridos, às vezes pensando na política, que vai trazer uma solução, pensando num amigo. Ninguém, queridos, vai trazer aquilo que você necessita, a não ser Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou e te deu vida. E você que está aqui nessa noite, que entrou aqui triste, com o coração abatido, angustiado, sabe que Jesus escolheu o seu barco, e aonde há tempestade, há uma grande bonança. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a tua casa. Aleluia. E a tempestade que estava aqui, queridos, não era totalmente uma tempestade simplesmente externa, não. A tempestade externa trouxe pavor, trouxe angústia, trouxe medo. Mas o problema maior, a situação pior que estava vivendo aqui os discípulos, era uma tempestade interna. Quantas pessoas estão sofrendo um naufrágio, estão se afogando nas tempestades internas da vida, não conseguem se menorizar, não consegue se relacionar, não consegue se estar bem consigo, porque há uma tempestade interna. Não consegue conviver com a palavra, porque há uma tempestade interna. Quantas pessoas estão vivendo uma tempestade na família, porque não está conseguindo entender você mesmo? Quantos relacionamentos fracassados, as pessoas querendo colocar culpa de A e B e C, eles que são a própria tempestade. Dentro deles está uma tempestade, a tempestade externa. Você vê, o amigo vê, o irmão vê, o pastor vê, mas a tempestade interna só ele conhece. Só ele sabe o que você tem passado na sua vida, só ele sabe o que você tem enfrentado. É esse Jesus que os discípulos chamaram: venha ficar conosco no barco. No barco terá alegria, no barco terá esperança, no barco terá renovo. Glória a Deus, aleluia. Essa tempestade vai passar. Em nome de Jesus, meu Deus. Essa tempestade vai passar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite inteira. Eu fiquei triste, fiquei abatido. Minha filha ficou triste, mas Deus trouxe alegria. Aleluia. Isso é uma coisa simples, mas de grande valor, porque nós sabemos que quando Deus fala conosco, Ele está dentro do nosso barco, mesmo que nós percebemos que está a água enchendo. Não estava cheio, estava enchendo. Quantas pessoas estão afogando? O barco nem encheu. O barco nem encheu ainda. E o texto fala muito claro. E o barco estava assim enchendo. Mas o problema maior, sabe o que acontece? Que os discípulos, interessante que o barco estava com a água enchendo, e Jesus estava deitado, ele estava deitado numa almofada. A Bíblia é enfática em
colocar bem frisado: Jesus estava deitado sobre uma almofada. Essa almofada não molhava, não? Essa almofada não molhava a tempestade. E segundo os estudiosos, esse lago é um lago, não é nem um mar, é um lago lá, é uma poça d'água. Houve uma tempestade. Quantas pocinhas d'água que nós estamos afogando, e nós não estamos conseguindo, nós estamos ficando presos. Tantas pocinhas d'água, mas por que isso? Porque nós estamos com algo interno e querendo resolver algo externo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não, queridos. Nós não temos que gradear entre nós, não. O nosso objetivo, o nosso alvo é Cristo. A nossa esperança é Cristo. A nossa vida é de Cristo. Nós estamos escondidos com Cristo. Glória, Jesus. Meu Deus, obrigada, Jesus. Vocês estão sentindo a presença dele aqui? Ele está no seu barco, ele está na sua casa, ele está na sua vida, ele está nos seus negócios. E se você vem nesta noite e sente que ele está no barco, sinta a presença dele. Seja renovado, seja fortalecido. Nós muitas vezes estamos chegando aqui na igreja, mas não estamos chegando. Jesus, venha para o meu barco, me renova, me dê força. Eu tenho que voltar um outro dia, eu tenho que sentir a sua presença, eu não posso te perder de vista. Aleluia. Jesus está sentindo saudade das suas lágrimas. Jesus. Não seja simplesmente um ouvinte, seja um adorador. Em meio às tempestades, os discípulos ali buscaram meio tardio, porque já estavam em tempestade e o barco estava quase afundado. Mas o que aconteceu? Eles acharam que ia resolver, eles acharam que conseguiam. A experiência nos leva ao fracasso. Você pode dizer assim: eu tenho experiência. Quantas pessoas estão fracassando na vida conjugal porque esperam por último momento, na beira do abismo, e não procuram socorro? Se eles tivessem procurado Jesus antes, não teria nenhum problema, já tinha sido resolvido. Mas o texto diz que eles procuraram Jesus depois que o barco já estava a naufragar. Que nesta noite, queridos, você que entrou aqui, você que está aqui, possa estar com a sua vida, com o seu coração atento a ouvir a voz de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Preocupa-se de estar atento, porque o nosso inimigo, o adversário, ele não perde tempo. E Paulo fala: oxalá vocês me suportassem um pouquinho da minha loucura. Aleluia, Deus. Para muitos é loucura, queridos. Não temos que fazer assim. Mas Paulo falava: eu tenho medo, eu tenho cuidado, eu tenho zelo de vós, que como a serpente enganou Eva no jardim do Éden, vocês também sejam enganados. Quantas vãs filosofias vazias, que não mexem na nossa alma, não mexem no nosso espírito e não abate a nossa carne, nos levam ao confronto. Nós precisamos ser confrontados todos os dias, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele quer te destruir, ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua família. Se você quer vitória, não é só na sexta-feira, não, é de segunda a domingo, é de segunda a domingo. É todo dia que nós temos que matar um leão, é todo dia que nós temos que estar pronto para ouvir a voz de Deus. Aleluia, Deus. É todo momento. A tempestade vem no dia, sendo já tarde. Quantas tempestades que você tem enfrentado?
cuidado. Tem visto você, deixado você muitas das vezes falar assim: eu não vou mais conseguir, eu não estou vendo mais um horizonte, eu não estou vendo mais uma luz do fundo do túnel, eu estou perecendo nessa tempestade, eu estou afogando nos meus sentimentos, eu estou me afogando. Meu Deus. Mas Jesus estava ali, Aleluia. e Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Estou encerrando. Glória a Deus. Não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Diante das suas adversidades, convida Jesus. Não deixe que Jesus seja um hóspede na sua casa, não. Deixa que Ele venha fazer morada. Jesus como hóspede, você muitas das vezes vai ficar no fracasso. Os discípulos que estavam ali a caminho de Maús, eles perceberam isso, porque Ele ouvia e Ele falava. Nós estamos percebendo muitas das vezes hoje nos nossos dias, as pessoas não estão sensíveis mais a ouvir a voz de Deus. Temos que pedir a Deus sensibilidades para ouvir a voz dEle. Nós queremos muito glamour, mas não temos nosso Deus entregado. Faça como os discípulos, não anda com o seu barco em meio ao naufrágio da vida, sem convidar Jesus. Mesmo a tempestade vindo, no final do texto diz: Jesus acalmou. Acalma o teu coração. O vento, ele pode vir, é vento, é só vento. O inimigo tem levantado, mas é vento, é só vento. Ele não pode fazer nada na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua família. É só vento. Mas Jesus, Ele tem o poder. Mas você tem que conhecer, você tem que conhecer. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Todos nós dizem forte: Jesus. É Jesus. É Jesus na minha vida. Diga nessa noite: é Jesus na minha casa. É Jesus na minha vida. É Jesus nos meus negócios. Eu creio que Jesus está no controle. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Deus continua abençoando os irmãos. Nós estamos pedindo para orar. Então vamos orar. Você que entrou aqui nesta noite, está achando que o seu barco está naufragando. Você está com medo, sentindo pânico. Talvez você esteja aqui, mas lembra de alguém na família, de alguém na sua casa, um amigo, um colega. Venha representando. Porque esse momento que nós estamos aqui, querido, é um momento diferenciado. Por que isso, Moraes? Porque isso nós estamos dando uma oportunidade de nós sairmos daqui fortalecidos. Porque Deus não reúne o seu povo para despedir vazio. Então se carrega nessa noite. O pastor sempre gosta, convida os irmãos para vir até aqui à frente. Quem quiser vir até aqui à frente, eu estou até a liberdade de perguntar se quer uma unção. Talvez alguém que está no nosso meio precisa de uma unção. Alguém se importa pedir a unção. Coloque no seu lugar, vem até aqui à frente, nós vamos estar orando. Essa tempestade não vai te matar. Essa tempestade não vai te afogar. Essa tempestade que às vezes está surgindo na sua família, na sua casa, ela não vai te matar. Deus está levantando nessa noite para te dar vitória. Saia do seu lugar, vem até aqui à frente, vamos estar orando com vocês.